Olá, hoje vamos dar início a mais uma aula. O assunto de hoje é biosfera, tá? A gente vai dar continuidade ao assunto da segunda unidade. Bom, os assuntos para o teste da segunda unidade são a atmosfera e a biosfera. O segundo assunto, Terra, uma esfera em movimento no espaço. Terceiro assunto, a célula. E quarto e último assunto, os níveis de organização dos seres vivos. Lembrando que a gente está no penúltimo slide falando sobre a atmosfera e a biosfera, tá? Na próxima semana, a gente termina a biosfera e já entra em terra uma esfera em movimento no espaço, ok? Bom, o assunto de hoje que iremos abordar nesse slide é sobre biosfera. Bom, a biosfera é a soma de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. Floresta, campos, desertos, oceanos, rios, lagos e entre outras, tá? Observe aí a figura, tá? Abaixo. Veja que o norte da América do Sul há uma região mais esverdeada, é a floresta amazônica, tá? A região que está amarelada aí no mapa, no norte da África, corresponde ao Saara, o maior deserto do mundo, tá? Já as partes azuis representam os oceanos, mares e lagos. As regiões representadas em branco são cobertas ou elas são formadas por gelo, tá? Então, é uma descrição desse mapa que eu coloquei aí logo abaixo. A gente vai entrar na definição de ecologia, tá? Ver alguns termos, tá? Que é trabalhado dentro da ecologia. Mas antes de a gente entrar de fato na definição, vamos lançar logo um desafio. Pense nas plantas e nos animais que você encontra em seu dia a dia. Pensou? Agora, com esses seres, vocês irão dizer como esses seres eles se relacionam entre eles e com o ambiente em que vivem. Tá? Reflita também sobre o clima do local em que você vive. Há muitas chuvas fortes ou longos períodos de seca? E aí? Vocês conseguem responder essas duas perguntinhas? Bom, no Brasil, a gente observa que regiões que apresentam plantas, animais e clima típicos, tá? A gente já falou sobre a Mata Atlântica, sobre a Caatinga, sobre o Cerrado, o Pantanal, o Mato Grossense e da Floresta Amazônica. A gente viu o clima, a fauna, a flora, todas as características desses biomas, tá? Bom, vamos dar um exemplo de um animal típico de uma dessas regiões, tá? O muriqui. É o maior macaco das Américas. Ele é encontrado na Mata Atlântica, um dos ambientes com maior variedade de espécies do planeta e que ocorre principalmente em partes próximas ao litoral do Brasil. Bom, o muriqui, desculpa, geralmente vivem em bandos de cerca de 20 indivíduos alimentando-se de folhas de plantas encontradas nesse ambiente, tá? Esse animal ele está ameaçado de extinção em razão da caça e da destruição das matas. As relações entre os seres vivos mantêm entre si e com o ambiente que habitam são estudadas por uma ciência chamada ecologia. No caso dos muruquis, a ecologia pode estudar entre outros aspectos. Então, a gente vai listar aqui só apenas três de alguns aspectos, tá? Primeiro, as relações que um bando de muruquis tem com outros seres da floresta. Dois,
como a extinção dos muruquis, elas afetariam os seres do ambiente. E 3, a influência do clima sobre esses animais, tá? Então, costuma-se dizer que em ecologia, que todas as partes se relacionam. Isso significa que todos os seres vivos estabelecem relações entre si e com os elementos do ambiente, como a água, o ar, o solo. Você consegue imaginar a importância de compreender essas relações? Bom, as informações obtidas por meio dos estudos em ecologia nos ajudam a melhorar nossa relação com o ambiente, tá? Entendendo como o ambiente funciona, podemos diminuir o impacto das ações humanas nos demais seres vivos. Além disso, todas as ações que protegem o ambiente, também a nossa saúde e as das gerações futuras, tá? A gente vai conhecer alguns termos usados em ecologia e entender por que eles são importantes para explicar o que acontece com os seres vivos e o ambiente. Bom, a gente vai agora falar sobre espécies, tá? As pessoas geralmente se encantam com filhotes de animais, como os gatos e cães, tá? Como mostra aí o GIF. Os filhotes de gato, por exemplo, nascem do cruzamento entre dois gatos adultos, tá? Se chegar à vida adulta, é muito provável que esses filhotes sejam férteis, ou seja, que consigam acasalar e gerar outros filhotes. Esse ciclo, tá, nos mostra que os gatos domésticos são todos da mesma espécie. As onças pintadas são outro exemplo de espécie de animal. Elas podem cruzar entre si e gerar filhos férteis. Embora gatos e onças tenham muitas semelhanças, eles pertencem a espécies diferentes. Não podem cruzar entre si e gerar descendentes férteis, tá? Uma espécie, portanto, é o conjunto de indivíduos que na natureza são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Cada espécie recebe um nome científico, que é composto de duas palavras em latim ou latinizada, isto é, dá-se um formato em latim a uma palavra que não é latina, tá? O nome científico deve ser escrito sempre em itálico, tá? Quando não for possível a escrita em itálico, as palavras devem ser sublinhadas, ou seja, passada um traço embaixo da palavra, destacada. A primeira palavra é escrita sempre com letra inicial maiúscula, já a segunda inicia-se com a letra minúscula. O nome científico da onça pintada, por exemplo, pode ser escrito de duas formas. Panthera onca, que é em itálico, ou Panthera onca sublinhado. Sublinhado é quando é escrito à mão, tá? O nome da espécie humana pode ser escrito Homo sapiens em itálico ou escrito à mão Homo sapiens sublinhado, tá? A gente vai estudar isso mais adiante de forma mais detalhada. Bom, habitat e nicho ecológico. Bom, o lugar em que uma espécie vive chama-se habitat, tá? Já o conjunto de relações que a espécie mantém com as outras e com o ambiente físico recebe o nome de nicho ecológico ou apenas nicho, tá? Para conhecer o nicho de uma espécie, precisamos saber do que ela se alimenta, onde é que a hora do dia obtém esse alimento, tá? Onde se reproduz e se abriga e também a gente tem que entender como é que se defende essa espécie e entre outros. O nicho é, de modo simplificado, tá? O modo de vida de uma espécie na natureza. Por exemplo, a onça pintada e a capivara pode ser encontrada no mesmo habitat, tá? O Pantanal matogrossense, localizado nos estados brasileiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas a onça pintada é carnívora e a capivara ela é herbívora. Portanto, o nicho dessas duas espécies é diferente, tá? No caso de uma planta, o nicho inclui os nutrientes que ela retira do solo, a parte do solo a qual ela está fixada e de onde obtém esses nutrientes.
as relações que ela estabelece com outras espécies e assim por diante, tá? Então, perceba que conhecer o nicho de uma espécie significa saber como ela utiliza os recursos do meio ambiente, tá? Aí, na imagem, a gente tem o Pantanal matagrossense em Mirandas, tá? Uma onça-pintada e uma capivara, tá? Vivem nesse ambiente aí. Ambos, elas foram fotografadas em 2017. Bom, população e comunidades. Bom, indivíduos da mesma espécie que vivem em determinada região formam uma população. Por exemplo, todas as onças pintadas do Pantanal formam uma população, certo? As capivaras que também vivem nesse ambiente fazem parte de outra população, pois são de uma espécie diferente, são de outras espécies, tá? No Pantanal, portanto, há populações de capivaras, de onças pintadas e várias outras espécies de animais, plantas e fungos, tá? E etc. Todos os seres vivos de um determinado local formam uma comunidade. Isso significa que todas as populações do Pantanal vai formar uma comunidade. Então, um conjunto de populações forma uma comunidade. Um conjunto de espécies forma uma população. Bom, cadeia e teia alimentar. Os seres vivos de um ambiente se relacionam de várias formas. Uma delas é pela alimentação, certo? Pense nos últimos alimentos que você consumiu. Talvez você tenha comido carne e ovos. E é bem provável que tenha também comido frutas, verduras ou outros vegetais, tá? Ao ingerirmos alimentos, a gente participa de uma cadeia alimentar. Ou seja, a cadeia alimentar pode ser representada por um esquema que mostra quem serve de alimento para quem. Aí, tá? Na figura tem capim, capivara e onça pintada, tá? A onça pintada se alimenta da capivara, a capivara se alimenta do capim, tá? Esse exemplo mostra que o capim serve de alimento para a capivara, que serve de alimento para a onça, tá? E assim por diante. O capim e as demais plantas, assim como as algas e algumas bactérias, absorvem energia luminosa do sol, produzem açúcar e outras substâncias orgânicas, tá? Por meio da fotossíntese. Esses organismos são chamados de produtores. Nós, assim como outros animais e muitos outros seres vivos, não conseguimos utilizar diretamente a energia do sol para produzir o alimento. Assim, obtemos essa energia de forma indireta por meio do consumidor, por meio do consumo de outros organismos, na verdade. Os seres vivos que precisam ingerir outros para obter energia são chamados de consumidores. Então, a gente vai ter consumidores primários, consumidores secundários, terciário, quaternário, tá? E assim por diante. Aquele que se alimenta dos produtores diretamente são chamados de consumidores primários. Já os consumidores secundários, ele ingere os consumidores primários e assim por diante. Tá ok? Bom, cadeia e teia alimentar. Uma cadeia alimentar em que há produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Aí, nessa imagem, eu tenho todos esses. Eu tenho o produtor, tá? Que é o capim. Eu tenho o consumidor primário, que é o gafanhoto. Eu tenho um consumidor secundário, que é a rã. E, por fim, eu tenho um consumidor terciário, que é a serpente. Então, eu tenho uma cadeia alimentar. Bom, os resíduos, como as excretas e fezes e outros restos de substâncias orgânicas, como animais e folhas mortas, sofrem a ação dos organismos chamados decompositores, que também fazem parte da cadeia e teia alimentar, que são representados por fungos e bactérias. Eles transformam a matéria orgânica em substâncias que são lançadas no ambiente e fica novamente disponível para serem usadas pelas plantas e por outros seres produtores. Muitos animais têm uma alimentação variada. Algumas aves, por exemplo, se alimentam de diferentes seres vivos. Elas comem tanto os insetos quanto as frutas.
por exemplo, tá? Além de servirem de alimentos para diversos outros seres vivos também. Como resultado, participam de várias cadeias alimentares. Sendo assim, as diversas cadeias alimentares que existem em um ambiente se cruzam e formam o que chamamos de uma teia alimentar, tá? A eliminação de alguns organismos de uma teia alimentar acaba prejudicando outros seres vivos. O que você acha que poderia acontecer, por exemplo, se o pássaro, as aranhas e outros animais que comem insetos fossem eliminados? E aí? Sem esses predadores, o número de insetos que se alimentam de plantas poderiam aumentar muito, tá? Como resultado de muitas plantações poderiam desaparecer, pois seriam intensamente consumidas pelos insetos. Poluição na cadeia alimentar. O ser humano é capaz de provocar alterações no ambiente ao lançar produtos nocivos que prejudicam outros seres vivos. Além do próprio ser humano, esses produtos são chamados de poluentes. E as alterações que eles causam no ambiente recebem o nome de poluição. Bom, um dos problemas atuais mais sérios é a poluição dos ambientes por substâncias tóxicas, tá? Como o chumbo e o mercúrio, e por produtos sintéticos, como os plásticos e alguns tipos de agrotóxicos, tá? Muitos desses produtos não são biodegradáveis, isto é, não podem ser decompostos pelas bactérias e pelos fungos, ou demoram dezenas ou centenas de anos para se decompor. Além disso, essas substâncias podem ser ingeridas ou penetrar no corpo de seres vivos, podendo causar diversos problemas à saúde desses seres. Como essas substâncias tóxicas são eliminadas muito lentamente pelos organismos, elas se acumulam e são transferidas ao longo das cadeias alimentares, cada vez que um ser vivo se alimenta do outro. Em certas regiões do Brasil, principalmente na Amazônia, os garimpeiros usam o mercúrio em seu trabalho. Eles misturam o mercúrio ao solo para separar o ouro e depois aquecem a mistura. Ao fazer isso, o mercúrio, que havia formado uma liga com o ouro, vaporiza e com as impurezas, deixando o ouro puro. Parte do mercúrio acaba contaminando o solo e as águas. Na água, ele é absorvido por algas microscópicas e as quais servem de alimento para outros seres vivos. Assim, pela cadeia alimentar, o mercúrio pode chegar aos peixes e aos seres humanos quando ingere esses peixes, entendeu? E existe ainda outro problema, que além de contaminar o solo e as águas, o mercúrio pode prejudicar diretamente os próprios garimpeiros, tá? Quando estes respiram os vapores desse metal tóxico. Por isso é necessário que esses trabalhadores utilizem equipamentos de proteção para garantir sua segurança, o que infelizmente nem sempre acontece. Bom, como vimos, todos os elementos da natureza estão de certa forma relacionados, tá? Portanto, os seres vivos de um local não são afetados apenas por outros organismos que vivem com eles, mas também pelos componentes não vivos desse ambiente, tá? Todos os seres vivos e os componentes não vivos de um ambiente, como água, minerais, gases dissolvidos, luz e etc., somados a todas as relações que existem entre esses elementos, formam um ecossistema. A Mata Atlântica e o Pantanal, tá? Mato Grossense, são exemplos de ecossistema, mas também são exemplos de ecossistemas certos ambientes muito menores, como uma poça de água ou água acumulada em uma planta, tá? São exemplos de um ecossistema menor. Ao longo do estudo, de ciências ou também de geografia, vocês irão conhecer os grandes ecossistemas brasileiros, tá? Vocês já conheceram alguns, que foram os biomas, que foram a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Caatinga, tá? O Cerrado, o Pampas, os manguezais e as matas dos cocais, e entre outros. Vocês irão ver mais a profundo
e cada bioma desse novamente mais adiante. Então, o conjunto de ecossistema, tá, do planeta é conhecido como biosfera, tá? Então, todo o ecossistema do planeta, ele é conhecido como biosfera, tá? Aí a gente tem uma representação, tá, da paisagem de um Pantanal matogrossense, tá? Aí nos detalhes a gente vai observar um organismo, tá? Uma população, uma comunidade, um ecossistema e por fim tudo, tá? Que era lá na letra E, uma biosfera, tá? Aqui a gente vai ter uma sequência de atividades contendo 6 questões.